Bom, boa noite a todos. A gente, hoje comigo aqui, tentando apresentar para vocês os palestrantes, a convite de Juliana, que eu agradeço também. Aproveito para parabenizar aí a Juliana, o Pedro, Yuri, enfim, a Amália, o pessoal que está na organização do curso. Um curso muito bom que a gente tem acompanhado aí nos últimos dias, tanto presencialmente quanto online. E hoje a gente vem com um tema que é meio que uma sequência do de ontem que o Pedro debateu, né? A gente consegue seguir aí na linha do tema do encontro do direito público, que é a tecnologia, a influência da tecnologia, da desburocratização aí na administração pública. E eu tenho uma honra aí, dessa vez, né, professor Maurício, poder te apresentar, poder estar contigo aqui, que da outra vez eu não estive durante a apresentação de maneira tão atuante, apesar de também tê-lo convidado e trazido para cá, graças a Deus, para apresentar Maurício Cunha, antes de tudo, um amigo meu, já de algum tempo, né, Maurício? E um grande amigo meu, uma pessoa por quem eu tenho muito apreço. Com o tempo, no final da palestra, quem não conhece ele vai perceber que não dá para não gostar dele. A única irritação que ele pode causar é pelo excesso de bondade, vocês vão ver, pelo excesso de educação. Então, vou apresentar para ele um tema que me parece super importante para a advocacia pública, para todo mundo que atua na administração pública aí, no que importa os temas jurídicos. E aí também hoje a gente tem uma banca de professores da magistratura, também mostrando que esse curso promove uma coisa que é muito importante, que é o diálogo entre as carreiras, entre a advocacia, entre a magistratura, o Ministério Público, a advocacia pública, e certamente para alcançar aí o que a gente está procurando, que é, como o Pedro disse ontem também, algumas inquietações, algumas respostas e algumas também não respostas. Nem sempre a gente tem resposta, mas é isso. O Maurício Cunha é juiz de direito, TJ Minas. Ele tem estágio de pesquisa pós-doutoral na Universidade de Girona, na Espanha. É doutor em Direito Processual pela PUC Minas, mestre em Direito Processual Civil pela PUC Campinas. Eu sempre acrescento, sempre que vou falar, esteve ano passado no Tribunal de Justiça da União Europeia, em estágio também, morou um tempo lá em Luxemburgo. Eu falo isso porque me honra de conhecer uma pessoa que já atuou no Tribunal de Justiça da União Europeia. E para debater com ele, após a palestra dele, que será sobre a crise de efetividade do processo de execução. E aí uma pergunta, a desjudicialização e a tecnologia podem ser úteis? Será o debatedor Gerardo Humberto Alves Silva, juiz de direito aqui do TJ Mato Grosso, mestre em soluções alternativas e controvérsias empresariais pela Escola Paulista de Direito, professor da ESMAGES, parceira também da Promate nesse curso. Atua como juiz auxiliar da vice-presidência no BID 2023-24 e cursa mestrado em Teoria e Filosofia do Direito pela UERJ. Desejo boa aula a todos, especialmente ao palestrante e ao debatedor. Sejam bem-vindos aqui, ainda que virtualmente, à nossa Procuradoria, à nossa escola da Promate e ao Centro de Estudos da Procuradoria. A fala é sua, Maurício, e em seguida do doutor Gerardo. Perfeito, Léo, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Eu queria saber, antes de mais nada, se estão me ouvindo bem? Se conseguem me ver bem também? Maravilha. Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu quero primeiro fazer um agradecimento expresso aqui ao meu querido amigo, Leonardo Vieira. Tudo que ele falou a respeito do que ele sente por mim é mais do que recíproco. Léo é uma pessoa... além de ser um ser humano maravilhoso, um profissional competentíssimo, com quem eu tenho tido a oportunidade de trocar boas ideias nos últimos anos. Eu sou muito grato a ele por toda a confiança e por todo o carinho que ele sempre demonstrou para comigo. E realmente é um verdadeiro amigo na acepção da palavra. Eu agradeço demais, Léo, pela oportunidade, pelo convite de nós estarmos aqui mais uma vez no evento da Promate, agora no 4º encontro de Direito Público de Mato Grosso. Para mim é uma honra, é um orgulho muito grande. Muito obrigado, Léo, muito obrigado de coração.
Eu quero cumprimentar também o doutor Gerardo Humberto, né, que ficará aqui para a gente poder debater, colega de magistratura também, extremamente qualificado, espero corresponder aí à confiança que me foi depositada, tentar trazer algumas luzes aqui sobre um tema importantíssimo e que faz parte do meu dia a dia, embora eu seja titular de uma vara de juizados especiais, né? Mas eu também lido com execução, lido com fazenda pública também, porque a minha vara tem competência de juizados especiais da fazenda pública, né? Mas eu espero trazer algumas luzes, alguns pontos de interrogação em relação a esse tema tão importante. Agradeço também ao Pedro Gomes, que está aqui, querido amigo, a todos da Apromate, né? O meu muito obrigado também, enfim, a todos que aqui se encontram. E basicamente é isso, pessoal. Acho que agora a gente já pode começar. Vou tentar ser o mais informal possível, né? Eu digo isso porque eu sou titular de uma vara de juizados especiais, como eu disse, então a informalidade faz parte também do meu dia a dia, embora esteja tudo formal hoje, mas também que acabei de chegar em casa por conta de audiências que nós tivemos hoje, audiências criminais, diga-se de passagem, porque a minha vara também tem competência criminal, é uma vara bem repleta, né? Cível, crime e fazenda pública, realmente com um movimento muito grande. A minha comarca, só para que os amigos que estão aí, todos que estão aqui acompanhando, se situem, a minha comarca aqui em Minas Gerais é Poços de Caldas. Eu não sei se os amigos já ouviram falar, mas é uma comarca maravilhosa, já é uma comarca de entrância final, que fica quase na divisa com o estado de São Paulo, já quase dentro do estado de São Paulo, a bem da verdade. Bom, meus queridos amigos, eu quero também, vou aproveitar, só colocar um slide rapidamente para que, caso os amigos queiram trocar alguma ideia, por favor, a respeito do que a gente vai falar. Deixa eu só colocar aqui rapidamente. Vou colocar aqui os meus canais de contato, tá, pessoal? Estão aqui, acho que vocês conseguem ver, né, Pedro? Acho que dá para ver, né? Perfeito. Olha, no meu Instagram eu tenho um perfil onde eu coloco dicas jurídicas diárias, eu leciono para cursos preparatórios, para concursos públicos também, que é o Cunha Pro Civil. O meu e-mail é esse aí, olha, cunhaprocivil@gmail.com, tá bom, queridos amigos? Estou inteiramente à disposição de vocês, para a gente poder conversar, para a gente poder trocar algumas ideias, podem escrever, vai ser um orgulho, vai ser uma honra e um prazer muito grande, né? Pois bem, pessoal, eu dividi a minha fala, eu vou tentar, como eu disse ao doutor Gerardo aqui nos bastidores, vou tentar ser o mais objetivo possível, vou tentar ser o mais direcionado possível, para trazer alguma resposta um pouco mais profunda em relação à pergunta que eu faço quando da escolha do tema. Né? Eu optei por falar sobre essa crise de efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, tentar mediar a possibilidade de que a desjudicialização e a tecnologia elas possam ser efetivamente úteis nessa nossa caminhada rumo a um verdadeiro gargalo, como o CNJ já chama há muito tempo, um gargalo do judiciário que, infelizmente, não traz a efetividade que o jurisdicionado como um todo gostaria de ter, ou seja, a efetividade não se alcança e quantas vezes nós não percebemos o particular, principalmente, né, vou deixar um pouco de lado a questão do ente público, mas o particular, ele dizer assim, puxa, eu ganhei, mas eu não levei. E ganhar e não levar é a mesma coisa que não ganhar, essa que é a grande verdade. É através da arquitetura do processo de execução que ocorre um inevitável, digamos assim, contato entre o universo das leis e a realidade fática. Né? É justamente através dessa arquitetura do processo de execução. Por quê? Porque regras, porque doutrina, porque jurisprudência, né, são colocadas num verdadeiro teste de performance, digamos assim, diante do mundo dos fatos, diante daquelas situações fáticas que nos são trazidas. Ocorre que, de nada adianta nós termos um conjunto normativo sofisticado, de nada adianta nós termos um ordenamento sofisticado, avançado, né? Como eu já ouvi muitas pessoas falarem de outros países, né? A Léo falou dessa experiência que eu tive, que foi maravilhosa realmente, junto ao Tribunal de Justiça da União Europeia, em Luxemburgo, a mais alta corte da União Europeia, nossos ordenamentos, muitas das vezes elogiados, né, por membros de outros estados, mas de nada adianta nós termos esses conjuntos, né, normativos sofisticados, importantes teorias, se eu não conseguir na prática materializar aquilo que nós temos, obviamente, em regras, em doutrina e em jurisprudência. E não adianta nada, absolutamente nada. O leigo não está preocupado com isso.
Por outro lado, o ente público também, quando eu falo de uma execução fiscal, já que nós estamos aqui, obviamente, num ambiente com qualificadíssimos procuradores, né, do Estado, também a execução fiscal, a gente busca efetivamente, né, o exequente, a Fazenda Pública, busca a satisfação integral do débito, é isso que se quer. A questão é, nós precisamos buscar exatamente e praticamente o que se tem direito de obtenção. É isso que a gente quer. Nós não queremos, por exemplo, né, se for uma obrigação de fazer, se for uma obrigação de não fazer, se for uma obrigação de entregar, uma conversão em perdas e danos. Não, a gente quer que a obrigação de fazer seja feita, que a de não fazer também seja cumprida, que a de entregar coisa, idem. Então, a grande verdade é que a efetividade, ela não é uma preocupação que se restringe tão somente ao cotidiano dos juristas brasileiros. Não é. A efetividade é algo que se espraia pelo mundo, que se espraia por diversos países. E nós já começamos a pensar em efetividade de uma maneira um pouquinho mais enfática, principalmente em relação à prática dos atos executivos, já em 2006, em razão de um trabalho doutrinário excelente, que foi coordenado pelos professores Michele Tarufo, um jurista italiano de renome mundial, que infelizmente nos deixou, né, faz pouco tempo, e também pelo professor Jeff Hazard. Alguns falam Hazard ou Hazard, mas enfim, os dois que coordenaram reuniram nomes expressivos do processo civil. Eu estou falando do ano de 2006, quer dizer, estamos falando de 17 anos atrás. Vejam a preocupação em buscar, em atingir essa efetividade que tanto se quer. Esses dois professores reuniram nomes importantíssimos do processo civil, tanto ligados ao civil law quanto ao common law, com um escopo, com a finalidade de identificar os princípios do processo civil, ou seja, a gente recai na base principiológica, o nosso CPC é a prova viva disso. Se nós olharmos para os 12 primeiros artigos do CPC, nós temos ali artigos que repetem uma base principiológica até constitucional, como a inafastabilidade do exercício da função jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, e no 3º, né, do nosso CPC. Mas, enfim, a ideia foi identificar esses princípios do processo civil que precisam estar uniformemente presentes em todos os sistemas estatais. E quando eu falo uniformemente presente, é presente no processo de conhecimento, é presente no processo executivo, é presente também nas medidas cautelares, é presente nas tutelas de urgência, enfim. Um projeto extremamente interessante chamado UNIDROIT, American Law Institute, que foi coordenado por esses dois professores, né, e que acabou culminando naquilo que nós chamamos de princípios do processo civil transnacional. Princípios do processo civil transnacional. Isso pode ser checado, né, os amigos que quiserem, que tiverem interesse, fica aqui humildemente a minha sugestão. Isso pode ser checado, todo esse trabalho que foi feito no ano de 2006, através da Cambridge University Press, né? Existe um trabalho, esse trabalho coordenado pelos dois professores, que foi publicado por lá pela Cambridge University Press, que é uma editora extremamente conhecida, ligada à Universidade de Cambridge, onde a preocupação ficou muito grande em relação a essa efetividade, principalmente do processo de execução. Por quê? Porque se você também não obedece a base principiológica no exercício de uma atividade executiva, isso significa dizer que a execução, fatalmente, ela estará fadada à inefetividade, ou seja, não vai trazer efetividade alguma se você não respeita uma base principiológica. A base principiológica corresponde a você aplicar o princípio do resultado ou da menor onerosidade, o nulla executio sine titulo, a responsabilidade patrimonial, né? Você tem a aplicação subsidiária das regras, você tem a tipicidade das medidas executivas, né? Você tem tantos princípios que precisam ser respeitados e que acabam não sendo respeitados. O contraditório dentro das atividades executivas é essencial. Eu não falo nem dos meios de defesa típicos, né? Se você pegar o cumprimento de sentença, temos a impugnação. Se a gente pegar os embargos, a execução de título extrajudicial, temos os embargos à execução. Temos também os meios de defesa típicos, temos a exceção de pré-executividade. Nós temos contraditório ao longo de todo o trâmite do procedimento executivo, né, com reforço de penhora, com a substituição de um bem, enfim.
toda essa base principiológica, eu estou falando somente do princípio do contraditório agora, é uma preocupação muito grande de observância, que já vem há muito tempo, em outros países também, repito, desde 2006, e justamente por quê? Porque nós buscamos uma justiça pronta, nós buscamos uma justiça célere, nós tentamos, através do respeito às bases principiológicas, quando nós estabelecemos esses princípios, nós tentamos evitar a propositura de demandas temerárias, que é o que a gente mais percebe nos últimos tempos, né? Na minha vara, por exemplo, uma vara que recebe, para vocês terem uma ideia, por mês, mensalmente, feitos cíveis, em torno de 250, feitos da Fazenda Pública, mais ou menos uns 150, ou seja, seriam 400 feitos, mais os criminais, que eu não sei quantos nós temos, né? Mas nós tentamos identificar essa propositura das ações temerárias, principalmente no cível, né? Para atingir a efetividade, né, lá na frente também, daquilo que se quer, principalmente quando nós terminamos um processo de conhecimento e iniciamos a fase executiva. O respeito à base principiológica evita o abuso do processo, também que é outro item importantíssimo, discutido demais nos últimos tempos. Por que também, pessoal? Porque nós precisamos ter lealdade, nós precisamos ter boa-fé processual, as partes sabem muito bem dos deveres que elas têm, não são só aqueles que estão no 77 do nosso CPC, aqueles lá são deveres das partes, dos procuradores, de todos que participam do processo, mas elas sabem dos deveres que fazem parte, né, da litigiosidade e precisam agir de forma justa. Precisam agir de forma justa quando você tem também, repito, respeito à base principiológica. É preciso que nós estimulemos mais procedimentos eficientes e rápidos. Volto a afirmar, sem nunca descurarmos da obediência a essa base principiológica. E eu não falei do princípio dos princípios, né? Ou seja, eu não estou nem falando ainda do devido processo legal, né? Nas lições do professor Nelson Neri Júnior, o princípio dos princípios, porque tudo decorre do devido processo legal. E nós não estamos falando só do due process of law, que vem desde a Magna Carta de João Sem Terra, em 1215, não. Eu estou falando do devido processo legal substancial, não é o devido processo legal formal, não. Quando a gente acaba obedecendo isso, ou seja, desde o início da elaboração legislativa, porque devido ao processo legal substancial já começa quando um ordenamento, uma legislação está sendo elaborado, quando ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça, você já tem ali o devido processo legal, não é, queridos amigos? É esse devido processo legal substancial que também precisa ser obedecido, né, observado, para que a gente tenha a possibilidade de uma maior efetividade quando da prática dos atos executivos. E este é o verdadeiro gargalo. É um gargalo que nós temos, o que o CNJ costuma chamar, amigos, de gargalo da execução. É isso que nós temos, infelizmente, no nosso dia a dia. Para demonstrar o que eu estou falando, obviamente que essa é uma introdução, né, da minha fala, eu vou trabalhar alguns outros pontos aqui, mas já estou falando, adiantando também o próximo item, que seria falar da efetividade da execução no processo civil moderno, para demonstrar o tamanho desse gargalo e a preocupação que se tem hoje, não só em termos doutrinários, mas em termos legislativos, em termos jurisprudenciais, de dar essa maior efetividade, é por quê, pessoal? Vou colocar aqui na tela, dividir para vocês, alguns dados extremamente importantes relacionados ao processo, aos números, perdão, do CNJ, o CNJ em números 2022, vocês estão vendo aí na tela, dados ao mesmo tempo preocupantes. Vejam só, o Poder Judiciário, né, quando eu falo de CNJ em números 2022, eu estou falando referentemente ao ano de 2021. Né? O CNJ publica, obviamente, seus números relacionados ao ano anterior. O Poder Judiciário contava com um acervo de cerca de 77 mil, saiu um D a mais aí, peço desculpas, queridos amigos, 77 mil processos pendentes de baixa no final, 77 milhões, perdão, de processos pendentes de baixa no final do ano de 2021. Sendo que mais da metade, ou seja, 53,3% se referia à fase de execução. Mais ainda, amigos, esses dados mostram que, vejam só na tela que interessante,
apesar de ingressar, eu destaquei, eu sublinhei de propósito, no Poder Judiciário, quase 2 vezes mais casos de conhecimento do que em execução, no acervo, a situação é inversa. A execução, ela é 38,4% maior. Ou seja, na execução, as curvas de processos baixados e novos seguem quase paralelas, com um pequeno distanciamento entre elas, entre os anos de 2009 a 2017, sendo a baixa um pouco menor que a demanda. E o que é que acontece, pessoal? De 2019 a 2021, os valores passam a ficar quase que iguais. O que entra, o que está no acervo, o que revela um avanço. Vejam, eu estou falando a partir de 2019, um ano antes do início da pandemia, o que revela um avanço na produtividade da execução nos últimos 3 anos. Em 2021, foram baixados 458 mil casos a menos do que o total de casos novos. E aí a gente chega, perdoem-me, mas eu preciso colocar esses slides em sequência para que a gente depois converse melhor, tá bom? Tá bom, meus queridos amigos? Eu peço 1000 desculpas a todos vocês. Mas vejam só que interessante. A maior parte dos processos de execução, né, não é novidade para ninguém, nós estamos num evento organizado pela Apromate. Essa maior parte dos processos de execução é composta pelas execuções fiscais. Elas representam 65% do estoque em execução. Esses processos são, eu trago essas informações do próprio CNJ em números, tá bom, amigos? São os principais responsáveis pela taxa de congestionamento do judiciário, significando aproximadamente 35% do total de casos pendentes e congestionamento de 90% em 2021. Esse é o último slide, e eu vou chamar a atenção de vocês imediatamente, queridos amigos, para o último parágrafo. Talvez esse seja o mais emblemático, né, de tudo que nós estamos falando, né? Ou seja, há casos em que o judiciário, voltando lá para o primeiro, né, esgotou os meios previstos em lei, há casos em que não houve localização do patrimônio, há casos em que não houve localização do devedor, e o processo fica pendente. As dívidas chegam ao judiciário também após esgotados, via de regra, todos os meios de cobrança administrativos. Por isso, o tempo médio de tramitação do processo de execução fiscal baixado no Poder Judiciário é de quase 7 anos. Repito, esses dados são extraídos, né, do CNJ em números 2022, a gente não tem ainda o CNJ 2023, retirei os slides, amigos, para a gente poder conversar, para que a gente perceba, né, o que é que nós temos, qual é o tamanho da bomba, literalmente, né, que nós temos nas mãos e que nós precisamos efetivamente buscar uma maior efetividade. Tudo que a gente pensa em termos, queridos amigos, principalmente de garantia de acesso à justiça, o que a gente pensa, né, quando eu falo de garantia de acesso à justiça, estou falando do artigo 5º, inciso 35, né, a inafastabilidade do exercício da função jurisdicional, o judiciário tem que dar resposta para tudo que lhe é submetido, mesmo que seja para dizer, olha, nós não vamos enfrentar o mérito aqui, né? Mas, enfim, quando a gente fala de garantia do acesso à justiça, quando a gente fala de princípio da eficiência, e aí a gente volta também para o texto constitucional, lá para o nosso tão conhecido artigo 37, quando a gente fala de princípio da duração razoável do processo, no artigo 5º, inciso 78 da Constituição, quando a gente fala de celeridade, quando a gente fala de garantia do devido processo legal, a gente fala por quê? Por que se bate tanto nessa tecla? Porque nós queremos fazer com que esses princípios sejam observados e nós consigamos, nem vou entrar aqui na discussão, tá, pessoal? Entre o que seria princípio, o que seria regra, se são espécies do gênero norma, não. Eu vou chamar todos, denominá-los todos de princípios, porque essa é uma outra discussão que a gente poderia ter, talvez com o professor Humberto Ávila, que é o maior, na minha humilde opinião, o maior conhecedor sobre princípios, né, que tem uma obra muito importante chamada Teoria dos Princípios, mas todos eles precisam ser observados para que a gente atinja essa efetividade no processo civil moderno. A tutela jurisdicional adequada, a tutela jurisdicional efetiva é, acima de tudo, um direito fundamental do cidadão. E se o cidadão buscar o judiciário, é porque ele quer, não só o cidadão, como também, né, o ente público, eles querem o quê? Eles querem a efetividade, eles querem a satisfatividade. Se nós fizermos uma pesquisa rápida
dentro dessa ideia de trabalhar a efetividade da execução no processo civil moderno. Se nós fizermos uma pesquisa rápida com pessoas leigas e perguntarmos a elas qual é o maior problema, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso, amigos, qual é o maior problema que você, como leigo, qual é o maior problema que você vê no funcionamento do judiciário? Né? Eu, como juiz de direito há 25 anos, sou formador pela Infam, viajei muito dando cursos, ministrando cursos em escolas judiciais, Brasil afora, amigos. Eu posso dizer para vocês, a resposta do leigo vai ser assim, olha, a maior reclamação que eu tenho em relação ao judiciário é a morosidade. Essa vai ser a número 1, eu não tenho nenhuma dúvida. A falta de celeridade. A segunda reclamação vai ser a falta de efetividade. Eu não tenho também dúvida alguma, e eu arriscaria dizer que a terceira reclamação que o leigo fará será aquela de que existe um déficit muito grande, já melhorou muito, mas existe um déficit muito grande na qualidade de fundamentação das decisões judiciais. Ou seja, nós precisamos aprimorar cada vez mais o dever constitucional de fundamentar as decisões judiciais, né? Uma fundamentação exauriente, como exige o Código de Processo Civil, notadamente no artigo 11, no artigo 489, parágrafo 1º. Os juízes precisam se esmerar, e já estão se esmerando, a gente percebe isso, principalmente depois do advento do CPC de 2015, é uma mudança que está ocorrendo, paulatina, mas já está ocorrendo, para suprir esse déficit da qualidade de fundamentação das decisões judiciais. Então, eu coloquei 3 pilares, amigos, e eu humildemente quero só rapidamente falar sobre eles com todos vocês, 3 pilares que representam reclamações constantes do cidadão, do leigo, em relação à atuação do judiciário, ao ordenamento que nós temos, aos posicionamentos jurisprudenciais. Morosidade, falta de efetividade, déficit na qualidade de fundamentação das decisões judiciais. O nosso foco é a efetividade. E quando eu falo de crise de efetividade, é por quê, pessoal? Justamente porque o processo deve proporcionar tudo aquilo e exatamente aquilo. Quem é que não escutou isso nos bancos acadêmicos, né? O processo deve dar tudo aquilo e exatamente aquilo que o titular do direito material tenha direito de conseguir. Isso é ponto de partida. Eu aprendi isso nos bancos acadêmicos, é o que eu tento empregar com todas as dificuldades do mundo e com muita humildade no meu dia a dia. Por quê? Porque eu me coloco no lugar de quem buscou o judiciário. Nós precisamos fazer isso. Eu lido, por exemplo, sendo titular de uma vara de juizados especiais, eu lido com um jurisdicionado que está aqui no meu entorno. Eu tenho uma zona rural muito forte em torno aqui da minha comarca. Eu lido com um jurisdicionado economicamente hipossuficiente, mas muito hipossuficiente. Eu preciso me colocar no lugar dessas pessoas. Eu preciso saber que essas pessoas estão buscando o judiciário porque elas querem aquilo que eu aprendi nos bancos acadêmicos. Elas querem exatamente aquilo que elas entendam que tem direito, nem mais nem menos. Não querem uma conversão em pecúnia, como eu falei para vocês, né, queridos amigos? Não querem uma conversão em perdas e danos. Se a obrigação é de fazer, quer que a obrigação seja feita. Se a obrigação é de entregar coisa certa, que a coisa certa seja entregue, né? Isso chama-se também, segundo uma parcela da doutrina, o professor Cássio Scarpinello Bueno, que falou, inclusive, aqui no evento, salvo engano, e outros professores, ou vai falar, né, Pedro? Não me recordo se falou, vai falar. Foi, perfeito. Mas, enfim, não só ele, o professor Daniel Amorim Assunção Neves, o professor Alexandre Freitas Câmara, eles falam naquilo que nós chamamos de exato adimplemento. O que é o exato adimplemento? Dar tudo aquilo e exatamente aquilo que é de direito do cidadão. Isso é o exato adimplemento. E, em termos de execução, a gente chamaria isso de execução específica. Um princípio que é muito trabalhado pela doutrina, amigos, é chamado de primazia da tutela específica. A doutrina costuma trabalhar 2 princípios conjuntamente, né? A primazia da tutela específica no processo de execução. Tá, amigos? Eu estou falando cumprimento de sentença e execução de título extrajudicial. Estou colocando tudo no pacote, né? A primazia da tutela específica é o princípio da adequação. O que é a primazia da tutela específica? É o que eu acabei de mencionar. Dar tudo aquilo e exatamente aquilo que a parte entenda, né, que o titular do direito material entenda que é seu direito de conseguir. Primazia da tutela específica. Propriamente aquilo que se quer, aquilo que se busca. E o que é o princípio da adequação? Por que os dois são trabalhados conjuntamente? Porque, para isso, eu preciso adotar mecanismos adequados.
quais são esses mecanismos adequados? Por exemplo, se eu falo de uma execução de prestação alimentícia, o legislador criou o quê? Para os 3 últimos meses. Ele falou, opa, aqui a sanção vai ter que ser um pouquinho mais pesada. Os 3 últimos meses, prisão civil. Quando eu falo de execução por quantia certa, cumprimento de sentença, né? Por quantia certa, envolvendo obrigação de pagamento de quantia certa contra a fazenda pública, o que o legislador fez? Ele falou, opa, lá no 534, no 535, eu vou disciplinar que a fazenda ela não vai ser intimada para pagar voluntariamente em 15 dias úteis, como ocorre com o particular. Não, a fazenda lida com a res pública, né, lida com o erário público, ela vai ser intimada para querendo opor apresentar impugnação, se for na execução de título extrajudicial, para opor embargos. Ela tem prazo próprio. O legislador se preocupou até com isso, em falar fazenda pública. Você vai ter 30 dias para impugnar, 30 dias para embargar, nem é prazo em dobro. E a gente sabe que a fazenda pública tem prazo em dobro para todas as suas manifestações, gozando da prerrogativa também da intimação pessoal, por carga, remessa ou meio eletrônico. Ou seja, nós temos situações adequadas. Vejam que interessante, por isso que eu tratei dos 2 princípios juntos. Primazia da tutela específica e princípio da adequação. Buscar aquilo que efetivamente deve ser buscado, que é o que efetivamente o titular do direito entende que deve conseguir, e fazê-lo através do meio adequado, né? Se eu parar para pensar também em relação à execução de título extrajudicial envolvendo prestação alimentícia, eu também tenho uma forma adequada de materializar isso. Claro, aplicando subsidiariamente o que eu já tenho no cumprimento de sentença envolvendo prestação alimentícia. Isso é muito importante, pessoal. Isso é extremamente importante nós lembrarmos, nós respeitarmos a base principiológica. E por quê, amigos? E aqui eu já quero entrar um pouquinho mais nessa concepção de efetividade a partir do devido processo legal, a partir da menor onerosidade. Amigos, nós temos dois meios técnicos, né, para o desenvolvimento da execução. Nós sabemos muito bem, tá? Eu não vou mais colocar slides, amigos, eu vou tentar só conversar com vocês, porque aí o tempo fica mais otimizado, então eu peço desculpas aí a todos. Mas nós temos 2 meios técnicos para o desenvolvimento da execução. Quais são esses 2 meios que nós temos? Primeiro, a chamada execução por subrogação, também chamada de execução direta. O que é execução por subrogação e execução direta? É aquela em que o Estado ele vai substituir a vontade do executado, a vontade do devedor, né, através de atos imperativos, né? Quando, por exemplo, se nós imaginarmos a execução de um título extrajudicial, de um cheque, né, de uma duplicata, de uma nota promissória, se nós imaginarmos, né, essa execução de um título extrajudicial, o que é que vai acabar acontecendo? A parte devedora, a parte executada, é citada para em 3 dias cumprir a obrigação. Se ela não fizer em 3 dias, expede-se o mandado de penhora e avaliação. Ou seja, a penhora e a avaliação é uma forma, é um desses meios técnicos, né, para o desenvolvimento da execução, que é a execução direta, por subrogação. É a vontade do Estado, de forma imperativa, substituindo, obviamente, a vontade do devedor, que é de não cumprir. Não quer cumprir? Maravilha, eu vou mandar um oficial de justiça ir na sua casa, né, para ele ver o que ele encontra, o que ele pode penhorar. Você pode se defender do jeito que for, pode apresentar uma petição simples, né, alegando exceção de pré-executividade. Olha, o oficial veio aqui, penhorou o imóvel, é o único imóvel que eu tenho, onde eu resido com a minha família. Você pode fazer o que quiser, mas o Estado vai substituir a sua não vontade de cumprir a obrigação. E o segundo meio técnico, queridos amigos, para o desenvolvimento da execução é a chamada execução por coerção, que também é chamada pela doutrina de execução indireta. Então, o primeiro meio técnico, execução por subrogação ou direta. O segundo, execução por coerção, também chamada de execução indireta. O que é execução por coerção? Ah, Maurício, já sei. O próprio nome já sugere. Se é coerção, tem algum elemento pedagógico. Eu diria além, amigos, tem um elemento psicológico. E nós temos que refletir muito sobre isso, porque se nós olharmos para os dispositivos de lei, claro que não todos, mas se nós olharmos, eu tive um professor no doutorado, até que ele falava isso constantemente, dava inúmeros exemplos, mas eu estou muito longe da sabedoria dele, muito, mas anos-luz aquém da sabedoria, da sapiência dele, mas ele dava inúmeros exemplos de dispositivos de lei
em que você encontrava um elemento psicológico, pedagógico ali embutido, não expresso, mas embutido, implícito, né? Mas nós temos execução por coerção em algumas situações. Por exemplo, acabamos de falar, o devedor de prestação alimentícia que não honra com o pagamento dos 3 últimos meses. Olha, se você não pagar, meu amigo, os 3 últimos meses, prisão civil. E nós temos não só para piora, como também temos para a melhora. Outro ponto importante, protesto de decisão judicial. Transitou em julgado, né? Obviamente você pode depois protestar, decorreu o prazo para pagamento voluntário, aquele prazo de 15 dias úteis, pensando no particular. Não pagou, você pode protestar a decisão judicial. Então, você tem mecanismos coercitivos para quê? Para piorar a situação do cidadão. Mas você também tem mecanismos coercitivos para melhorar. Eu dou um exemplo, amigos. Lembram que eu falei para vocês agora há pouco da execução de um título extrajudicial? O despacho do juiz inicial, qual é? Mandar citar para em 3 dias realizar o cumprimento vamos supor que seja pagamento de quantia certa, né? Para ele pagar o valor que deve pagar, ele vai fixar os honorários, vai fixar em 10%, e se o devedor pagar no prazo que foi mencionado, de 3 dias, os honorários são reduzidos pela metade. É só a gente olhar o 827 do nosso CPC. Então, vejam que interessante. Eu estou falando de um meio técnico para o desenvolvimento da execução que traz uma característica psicológica, pedagógica, mas para melhorar, não para piorar. Quando eu falo de coerção, eu posso tanto piorar, prisão civil, do devedor de prestação de alimentos, quanto para melhorar. Olha, se você pagar, você vai ter um desconto de 50% nos honorários, né? Basicamente é isso. E, amigos, nós temos outras situações também para o desenvolvimento técnico da execução que permitem uma melhora. Por exemplo, se nós imaginarmos uma execução de título extrajudicial, vocês sabem bem, no prazo para oferecimento de embargos, também é possível fazer o parcelamento do débito. Lembram? Está lá no 916. Você dá 30%, é tipo um crediário das Casas Bahia, mas é mais ou menos isso, né? Você dá 30% de entrada e o restante você paga em 6 vezes. Não se aplica, por força de lei, por força do próprio 916, no seu último parágrafo, não se aplica ao cumprimento de sentença, mas você aplica isso à execução de título extrajudicial. Então, vejam, amigos, o que é que a gente tem? Mecanismos que podem dar essa efetividade. Como o nosso tema é a crise da efetividade do processo de execução, eu iria um pouco além para dizer a vocês o seguinte: esses meios foram evoluindo ao longo do tempo, evoluindo demais. Tanto que, e aí tem um papel importantíssimo do Estado hífen juiz, meus queridos amigos. Foi evoluindo a ponto de nós passarmos a ter penhora online, que inicialmente, vocês sabem, era chamada de Bacen-Jude, e que hoje se chama Cisbajude. Nós temos o Renajude, para você inserir um gravame, né, no registro do veículo, junto ao Denatran. Você tem o Infojude, que é para você, que para mim é uma medida muito invasiva. Eu penso muitas vezes, eu vou ser muito sincero, amigos, eu peço desculpas até em dividir isso com vocês, mas eu acho que vale a pena. Eu penso muito antes de decretar um Infojude, porque é muito invasiva. Você vai na declaração de renda do cidadão, né? Não é algo tão simples assim. Eu tenho que pensar no princípio do resultado ou da menor onerosidade, né? O artigo 805, que diz, olha, a execução sempre que possível, né? Lembra, amigos? Tem que ser feita sob a forma menos gravosa para o executado. Só que todo mundo está esquecendo que o 805 tem um parágrafo único hoje, que não tinha na redação de 620, do CPC de 73. E o parágrafo único do 805 diz o quê? Diz que, se tiver que ser feita a execução sob a forma menos gravosa para o executado tem que apontar qual é o meio que ele entende como sendo menos gravoso. Ou seja, executado, bora cooperar? Né? Vamos embora cooperar? Porque a gente tem um princípio da cooperação lá no artigo 6º do CPC e cooperação espalhada também ao longo de outros dispositivos, né? Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que a gente tenha uma decisão de mérito justa e efetiva dentro de um prazo razoável. Então, vejam que interessante, meus queridos amigos, né? Eu tô falando desses meios técnicos, né? E o aprimoramento que nós tivemos, porque eu penso mesmo, antes de decretar um Infojude, eu reflito muitas das vezes. É diferente de quando, por exemplo, a gente decreta um Cisbajude. É diferente de quando a gente determina um Renajude. Mas nós não paramos aí.
Quem acompanhou, queridos amigos, vejam a preocupação do legislador, e obviamente isso reflete no papel do Estado hífen juiz. Quem acompanhou os trabalhos legislativos para a elaboração do CPC nosso, que está em vigência desde o dia 18 de março de 2016, sabe, e o ministro Luiz Fux, que capitaneou tudo isso, também vocês sabem desde o início, né? Quando ele forma aquela comissão de notáveis juristas, dos 12 notáveis juristas, mas o ministro Luiz Fux falou, eu tenho uma preocupação muito grande com essa efetividade. Eu vi ele falar isso numa entrevista, vi mesmo e ouvi, e ele falou assim, nós precisamos aumentar, sem que isso se torne, né? Ninguém está falando aqui de ativismo judicial, nada disso, queridos amigos. Eu falo com muita tranquilidade isso para vocês, né? Sem que isso se torne um uso abusivo por parte do judiciário, mas nós precisamos incrementar. Me mutaram aqui, pronto, voltou, Pedro? Voltou, né? Enfim, o ministro Luiz Fux, ele fez o seguinte, ele falou assim, olha, os poderes do juiz, eles precisam ser incrementados. Por quê? E aí eu vou fazer já uma observação minha, tá, pessoal? Particular. Para mim, o juiz não tem só poderes. O juiz tem poder e tem dever. A todo poder corresponde um dever. Mas existia esse pensamento de conferir mais poderes ao juiz para que a gente atingisse essa efetividade. Não bastasse Cisbajude, inicialmente Bacenjude, Renajude, Infojude, opa, vamos mexer ali nas medidas executivas para trazer, proporcionar aquilo que já era aplicado em relação às medidas, que já era aplicado em relação às obrigações de fazer, de não fazer e de entregar, vamos ampliar as medidas executivas para que o juiz aplique medidas executivas atípicas também nas prestações pecuniárias, também no pagamento de quantia, não só a obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa que o CPC de 73 já admitia. Né? Por exemplo, pessoal, quando a gente fala hoje de aplicação de astrente, de multa diária, para que serve isso, queridos amigos? Astrente, multa diária é para coagir. Literalmente falar para o cidadão, se você não cumprir até o prazo que nós estamos determinando, vai incidir uma multa diária X ou Y. Claro que isso não pode virar um locupletamento ilícito, isso também não pode ser em valor insuficiente. Mas a ideia do legislador foi municiar o magistrado, principalmente, né, com a possibilidade de aplicar medidas executivas atípicas. E o que é que acabou acontecendo, pessoal? A gente olha lá para o 139 do CPC e olha no inciso 4, flagrantemente, a ideia legislativa, a concepção legislativa de que o juiz também poderia aplicar medidas executivas atípicas nas obrigações de pagamento de quantia. O que a gente tinha no CPC de 73 em relação às obrigações de fazer, não fazer e entregar, agora nós estávamos podendo aplicar em sede de obrigação de pagamento de quantia. E isso foi um passo importantíssimo. Por quê? Porque a gente começou a perceber decisões, por exemplo, né, vou apenas exemplificar, culminando com a apreensão de passaporte do devedor, culminando com a apreensão de CNH do devedor, culminando com um bloqueio de cartão de crédito, com bloqueio das redes sociais, proibindo pessoas jurídicas de participar de procedimentos licitatórios, proibindo pessoas físicas, né, pessoas naturais, de participar de concursos públicos também, né? Ou seja, as medidas executivas atípicas, eu não estou aqui para discutir, amigos, se elas são inconstitucionais ou não, até porque o Supremo vai falar sobre isso, inclusive pensa em falar sobre isso agora em fevereiro, mas eu quero deixar bem claro que o STJ, através da terceira e da quarta turma, ministra Nancy Andrighi, ministro Luiz Felipe Salomão, terceira e quarta turma principalmente, o STJ já falou, não, as medidas executivas atípicas podem ser aplicadas tranquilamente, dentro desses exemplos que eu estou mencionando. Basta você obedecer 4 requisitos. Quais são esses requisitos? Primeiro, né, tem que ter havido um contraditório prévio. Segundo, a decisão tem que ser fundamentada. Terceiro, eu tenho que esgotar as medidas executivas típicas. E quarto, é preciso que nós descobramos indícios de patrimônio suficiente do devedor, que já é uma situação um pouquinho mais delicada, né? A gente sabe muito bem. Mas esses são os 4 requisitos para você poder aplicar as medidas executivas atípicas segundo o STJ. Amigos, acompanhem a evolução. Vejam a evolução que nós tivemos para tentar resolver essa crise de efetividade. E aí eu entro agora
talvez nos 2 pontos, né, até pelo meu tempo aqui, que só tenho só mais 10 minutinhos, eu entro já num ponto importante para falar para vocês, que é justamente a desjudicialização e o uso de tecnologias. Mas antes disso, meus amigos, antes disso, eu queria dizer para todos vocês que países como, por exemplo, deixa eu tentar me lembrar, mas alguns eu vou lembrar de quase todos, que pelo menos eu tive contato. França, Suécia, Espanha, Portugal, a Romênia, um país que tem uma situação econômica muito debilitada, vocês sabem bem. Lituânia, Letônia, República Tcheca, a Eslováquia, né? Antigamente, vocês sabem, era a Tchecoslováquia, então nós tivemos a separação, a República Tcheca e a Eslováquia. Na Itália também, a própria Alemanha também, ou seja, o país mais rico, né, da União Europeia, segundo dizem, embora o maior PIB seja de Luxemburgo, né, que é onde fica justamente o Tribunal de Justiça da União Europeia, esses países, eles têm uma desjudicialização mais, digamos assim, mais ativa. Né? A execução, ela principia com atos do oficial de justiça, ou aquilo que eles chamam de executor judicial. O juiz só vai interferir praticamente depois de consumada a agressão ao patrimônio do executado. Pensando no direito anglo-saxão, pensando em países de common law, por exemplo, nos Estados Unidos, a execução se inicia por ordem do juiz, os amigos sabem disso. Só que os atos executórios são atribuídos a um terceiro, né? A terceiros encarregados que operam na qualidade de officers of the court, né? Essa expressão que se utiliza nos Estados Unidos. Enfim, amigos, nós temos mecanismos muito interessantes dentro do ordenamento, mas a preocupação passou a ser, e vocês sabem muito bem disso, né? Passou a ser o projeto de lei que autoriza a desjudicialização da execução, ou seja, os tabeliães de protesto, eles seriam, então, investidos, né, ou chamados de agentes de execução. Eu vou já responder para vocês o que eu penso a respeito, amigos. Eu acho uma medida extremamente útil. Eu acho que a desjudicialização, ela pode, sim, contribuir para que a gente tenha uma maior efetividade, como também o uso de tecnologia, vai ser isso que eu vou falar para a gente finalizar daqui a pouquinho, o uso da tecnologia também pode ser útil. Por quê? Quando eu falo de desjudicialização, primeiramente, amigos, deixar a tecnologia para falar um pouquinho mais perto aí do final, nós estamos falando de uma verdadeira descaracterização de parte da atividade executiva como jurisdicional. Eu vou transferir para a serventia extrajudicial algo que a gente já tem hoje, né? A gente já tem, por exemplo, inventário. Nós podemos fazer através da serventia extrajudicial. O que a gente acaba percebendo, meus amigos, e claro, tudo isso vai ter observância do devido processo legal, tá, amigos? Em sede extrajudicial. Isso é fundamental. Até porque o juiz ele não vai ficar inerte. Quando a gente fala de desjudicialização, parece que tudo vai acontecer, né, lá no tabelionato de protestos. Não, o juiz vai continuar, claro. A gente vai continuar com as nossas funções. Inclusive, aquilo que nós chamamos de funções de correição, que são extremamente importantes com relação ao funcionamento da serventia extrajudicial. Eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade nisso, queridos amigos, não vejo. Quanto à constitucionalidade, me parece que a proposta de desjudicialização de atos executivos, ela não se mostra incompatível com o texto maior, na medida em que esses atos executivos, eles são necessariamente, eles não estão necessariamente inseridos em cláusula de reserva de jurisdição. Ou seja, são atos que não podem só ser praticados, ou não devem só ser praticados através do exercício da função jurisdicional. Não. Então, se não estão, eu não posso dizer que é inconstitucional. Não tem nenhum dispositivo constitucional, salvo o melhor juízo, eu falo isso com muita humildade, não há qualquer dispositivo constitucional que, de um modo expresso, imponha a prática desses atos exclusivamente aos juízes de direito. O projeto de lei que eu falo, amigos, de desjudicialização, é o 6.204 de 2019. Ele está caminhando de forma lenta. Por quê, pessoal? Vai fazer efetivamente, já está trazendo um burburinho muito grande e vai trazer medidas que vão mudar. Eu penso que de forma até radical, eu arrisco a dizer, né?
o procedimento dos atos executivos. E esse projeto de lei, de uma certa forma, ele acaba também protegendo a inafastabilidade do controle da jurisdição, como eu disse. Só para a gente reafirmar esse ponto. Sabem por quê, amigos? Por quê? Porque nós vamos ter a correição. O juiz é o corregedor da serventia extrajudicial, né? Eu mesmo aqui na minha comarca, nós somos em 11, 12 juízes aproximadamente, já fui diretor do foro, já fui corregedor do extrajudicial, e o juiz ainda vai ser responsável para solucionar as controvérsias surgidas no curso da execução, para adoção de providências coercitivas, enfim. Nós temos os embargos à execução, né, serão apreciados pelo magistrado, os meios de defesa típicos. Ou seja, é um projeto, melhor dizendo, que tem, sim, condições de dar uma maior efetividade a essa crise que a gente enfrenta em termos de processo de execução, de atos executivos. Nós podemos ter, eu lembrei de um outro ponto importante, amigos, nós podemos ter até suscitação de dúvida, não é? O oficial do cartório, do tabelião de protesto, ele pode suscitar uma dúvida, quem vai resolver é o juiz de direito, então não afasta de todo o exercício da função jurisdicional. Aquilo que a doutrina chama de juiz de incidentes, vai ser o papel do juiz quando nós tivermos implementada a desjudicialização da execução civil. Juiz de incidentes. O professor Tarza, ele fala bastante a respeito disso. Por que veio? Por que surgiu? Tem interesses, talvez lobbies políticos por trás disso? Tem, eu não vou discutir. Mas por que surgiu esse projeto de lei? Por quê? Como eu disse a vocês, se eu perguntar para qualquer leigo hoje, ele vai falar que a segunda maior preocupação dele, se não falar que é a primeira, é a falta de efetividade dos atos executivos. Então, se eu já mexi no CPC, se eu já trouxe mecanismos que buscam dar essa maior efetividade e não consegui, deixa eu ver o que eu consigo fazer. Amigos, nós estudamos uma ciência social. O direito é uma ciência social, uma ciência humana. Então, as situações se transformam de uma maneira muito rápida. E é preciso que nós estejamos atentos, né? Quando eu falo nós, somos todos nós, operadores do direito, para a gente buscar essa efetividade. Nós temos caminhos que nós podemos seguir. A desjudicialização é um deles. E se nós pensarmos, queridos amigos, em termos de inteligência artificial, ou seja, se nós pensarmos em avanços tecnológicos, e aqui, Pedro, já estou indo aí para os 5 minutinhos finais, essas soluções de inteligência artificial, eu diria que elas se apresentam como instrumentos de realização de uma gestão, né? Hoje está na moda falar que o juiz é um gestor, né, da sua vara, da sua secretaria, mas elas representam, sim, instrumentos de realização de uma gestão eficiente do acervo processual nos tribunais pátrios. E nós temos inúmeros exemplos, né? Nós estamos percebendo implementação de soluções tecnológicas. Começamos com a penhora online, né? Começamos com o Bacenjude, que se tornou o Cisbajude. Aliás, o Cisbajude, para que os amigos se recordem, é claro, acho que vale a pena a gente lembrar, foi desenvolvido pelo próprio CNJ em parceria com o Banco Central e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, com a PFN, né? Esse foi um ponto extremamente importante, o Cisbajude. O Renajude foi desenvolvido através do Conselho Nacional de Justiça, Ministério das Cidades, tem mais um, Ministério da Justiça, se eu não me engano, também, e o próprio Denatran, né? Ou seja, o Infojude também, nós tivemos a atuação da própria Receita Federal para desenvolvimento. E os tribunais vão buscando, cada um, né, dentro da sua atuação, do seu campo de atuação, os tribunais estão buscando, através de iniciativas promissoras, implementar a tecnologia para que a gente tenha essa maior efetividade. Existem vários exemplos em vários tribunais. Eu anotei um aqui, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, o Tribunal de Justiça Local desenvolveu um sistema chamado POTI. POTI conta com inteligência artificial para realizar automaticamente busca e também bloqueio de valores em contas bancárias. Se a gente pegar no TJ do Paraná, se eu não estiver enganado, tem um projeto lá chamado PIAA, né, que é Projeto de Inteligência Artificial e Automação. Aqui no nosso Tribunal de Justiça das Minas Gerais, nós temos vários projetos, né? Temos um juiz que está trabalhando com isso, um juiz de direito mesmo, até recentemente aprovado, mas que tem um conhecimento absurdo, que é o Rodrigo Faria, querido amigo, uma capacidade absurda.
que está desenvolvendo pacotes extremamente interessantes, né, de implementação de inteligência artificial dentro do nosso tribunal. E mais ainda, amigos, um levantamento feito pelo próprio CNJ, só para demonstrar um pouco desse uso da tecnologia, um levantamento feito pelo CNJ com apoio do PNUD, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Esse levantamento ele mostrou, no ano de 2022, tudo isso impulsionado, claro, pela pandemia, mas mostrou um número expressivo, um incremento, melhor dizendo, expressivo no número de projetos de inteligência artificial. Só para vocês terem uma ideia, esse levantamento identificou 111, amigos, 111 projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento nos tribunais. Por quê? Porque cada tribunal vai buscar uma solução ou tentar encontrar uma solução para a gente atingir essa efetividade que a gente tanto busca. Então, com isso, o número de iniciativas, para vocês terem uma ideia, cresceu em torno de 171% em relação ao levantamento feito no ano anterior, 2021. Cresceu 171%. Só para que vocês tenham uma noção. É fato que esses programas de inteligência artificial, é fato que esses programas trarão a resposta para tudo que a gente quer? Não, a gente sabe que não. Até porque nós vamos criando esses mecanismos, né? E principalmente aquele devedor contumaz, aquele devedor profissional, caloteiro, entre aspas, né? Ele vai encontrar mecanismos para burlar. A inteligência artificial vem, mas a inteligência humana também, ela também é muito grande, ela é muito expressiva. Então, nós vamos ter que equilibrar, vamos tentar equilibrar para ver se a gente consegue superar essa maldade, essa deslealdade, eu chamo de maldade mesmo, né, de não cumprimento das suas obrigações, porque graças a Deus, né, pelo menos eu tenho certeza que todos nós tivemos berço, e o que nossos pais nos ensinam sempre é, se você assumiu uma obrigação, honre, cumpra. É isso que a gente quer. E a gente sabe que no processo, claro, que eu estou sendo um pouco poliana aqui, mas não tem problema ser poliana. Eu sou poliana, concordo. Mas nós temos que pensar, né, nessa maior efetividade, passando também pela boa-fé processual, evitando esse abuso de direito, essas demandas predatórias e buscando esses mecanismos, né, que, por exemplo, a desjudicialização, penso eu, pode contribuir bastante. Incrementar o uso da inteligência artificial, chamemos do que for, né, PIA, POTI, Atos, o projeto que for, mas vamos sim, porque é uma evolução natural. Amigos, isso não é só o papel que o Brasil está exercendo. Outros países, principalmente aqueles inseridos no contexto de um Estado democrático de direito, todos eles também estão inserindo, estão buscando a implementação de mecanismos tecnológicos avançados. Sabem por quê? E aqui eu termino, meus queridos amigos. Por quê? Quais são os principais motivadores, podemos dizer assim, para o uso de uma ferramenta de inteligência artificial pelos tribunais? Os principais motivadores são: você aumenta a produtividade, você está constantemente saindo da zona de conforto porque você busca inovação e, ao mesmo tempo, você melhora a qualidade dos serviços judiciários e você reduz custos. Reduz custos, que é uma questão seríssima. Claro, a gente poderia falar, mas vai ficar para um outro dia. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Respondi a pergunta que eu fiz. Sim, a desjudicialização e o implemento da inteligência artificial são elementos muito importantes em busca dessa efetividade. Oxalá, eu peço muito a Deus que isso aconteça, a gente consiga atingir essa efetividade, porque, repito, né, assumimos uma obrigação, ela tem que ser cumprida. Pelo menos é assim que meu pai e minha mãe, graças a Deus, sempre me ensinaram. Tá bom? Com isso, eu me despeço, fico à disposição, passo a palavra ao doutor Gerardo, ao Pedro. Meu muito obrigado pela atenção de todos. E é isso, amigos. Bom, boa noite, doutor Maurício, boa noite a todos. Um prazer ouvi-lo. O que o Leonardo falou no início, a expectativa se consolidou. Parabéns pela fala. Doutor, o senhor falando, eu me recordei aqui no biênio 2019-2020, tive a oportunidade de atuar como juiz auxiliar da corregedoria aqui do TJ local, do TJ de Mato Grosso, e naquela época nós fizemos um levantamento dos dados, inclusive até fui pesquisando aqui nos arquivos e localizei, dos executivos fiscais aqui em Mato Grosso.
imediatamente quando o senhor mostrou os dados do CNJ, eu me recordei desse estudo que foi feito aqui na época. Naquela época, isso em maio de 2020, nós tínhamos aqui em Mato Grosso aproximadamente 256 mil executivos fiscais em tramitação. Desse total, 148 mil, aproximadamente, sequer havia citação. 38 mil já estavam sentenciados. Isso significa que ou eles deveriam ter o trânsito em julgado para arquivar, ou se fosse o caso de recurso, enfim, serem enviados ao TJ. E nós tínhamos aproximadamente 41 mil no arquivo provisório. O índice de taxa de congestionamento dos executivos fiscais naquela época estava em torno de 90%, ou seja, de cada 10 executivos fiscais, somente um chegava ali ao seu final, sentenciado, em regra por prescrição, a bem da verdade. Começamos um trabalho para tentar identificar qual que era o índice de recuperabilidade do crédito fiscal, porque esse era o outro ponto, né? Tem milhares de execuções fiscais, mas dessas execuções, quais que o crédito fiscal realmente é recuperado? E aí, na época, foi feita uma instrução normativa aos colegas, né, magistrados, seguindo ali aquele recurso especial repetitivo 1.340.553. Mas um outro ponto que me chamou a atenção na época foi tentar identificar qual é o custo de um executivo fiscal, né? Quanto custa um processo de execução fiscal? Que é um ponto que aqui no Brasil me incomoda, que eu acho que a gente não me parece muito cultural do brasileiro ele perguntar quanto custa, né? Porque o processo ele tem um custo. O custo que nós identificamos na época, com base em estudos do CNJ, não foi nem um custo local, mas um custo nacional, girava em torno de R$5.000 por executivo fiscal. O que eu acho que é muito pouco, está muito fora da realidade. Provavelmente esse custo é muito maior. Então, nesse cenário, eu pergunto para o senhor aqui, para fins de debate, se o senhor não pensa no seguinte sentido, que talvez não fosse a hora dos executivos fiscais, no cenário que nós temos hoje, com os mecanismos que nós temos hoje à nossa disposição, sem nenhuma mudança. Talvez não fosse o caso das execuções fiscais, elas só ingressarem em juízo, aquelas que realmente existe uma possibilidade de êxito, com medidas, primeiro, de protesto do eventual débito fiscal, e quando elas entrassem em juízo, aquelas que têm realmente uma possibilidade de êxito, uma prévia busca de bens, porque o que eu vejo hoje são, e eu tenho a impressão que o cenário não se alterou, milhares de execuções fiscais, um custo imenso para o Estado, tanto para as procuradorias ou do Estado, dos municípios e para o próprio judiciário, de processos que vão ter pouca ou nenhuma efetividade no cenário atual, né? Considerando o nosso cenário atual. Gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Áudio. Pronto, gente, desculpem, perdão, é o cansaço do dia. Hoje foi uma tarde inteira só de audiências criminais, então eu estou realmente um pouquinho cansado, peço desculpas. Mas, doutor Gerardo, muito obrigado pelas colocações excelentes. Eu queria fazer uma ponderação nessa mesma linha do que o colega mencionou. Eu acho que nós temos algumas iniciativas que podem evitar o ajuizamento, sim, dessas execuções fiscais, e algumas iniciativas que também podem conferir uma maior celeridade, até mesmo, à cobrança da dívida ativa, né? Por exemplo, eu vou, assim, conjecturando aqui agora, né? Limitar os ajuizamentos, né? Que é o que o senhor estava comentando, doutor Gerardo. Eu penso que, assim, nós poderíamos, é claro, e as fazendas públicas se organizando da melhor maneira possível, nós sabemos que existem algumas situações que são obrigatórias, a gente não discute isso, não, pelo contrário. O judiciário está ali para isso, para receber essas execuções fiscais, para tocar em frente, para dar o impulso oficial, para buscar essa efetividade. Só que o judiciário tem imensas dificuldades, né? Nós não conseguimos. Aquela figura, eu acho que o maior problema, doutor Gerardo, que gosta de filosofia, com certeza, aquela figura de Dworkin, né? Do juiz Hercúleo, do juiz Hércules, né? É algo que não existe. Não adianta nós imaginarmos isso, pode existir nos nossos estudos, nas nossas leituras, mas essa figura ainda existe. O Estado ele é completamente inoperante em determinadas situações. Eu me sinto de mãos atadas, né? Eu me sinto sem saber o que fazer, como agir em determinadas situações. Então,
Uma medida que penso eu, né, uma iniciativa que poderia conferir celeridade à cobrança de dívida ativa, seria limitar os ajuizamentos, né, dessas execuções fiscais. Ou seja, vou ajuizar essa aqui, essa aqui, essa aqui. É claro que o Estado, né, o ente público, vai perder não ajuizando as demais, mas é uma forma de repente, trazer efetividade para aquelas que que o Estado vislumbra uma maior efetividade, demandar, levá-las ao conhecimento do juízo, né, para ver se a gente consegue, pelo menos, trazer essa satisfatividade, essa efetividade que a gente tanto quer. Uma outra medida, doutor Gerardo, que eu penso, é o protesto extrajudicial da dívida. Também eu acredito que o colega tenha mencionado, mas isso é importantíssimo, esse protesto extrajudicial da dívida. Como isso auxilia, né, na minha humilde opinião. Um outro ponto importante, amigos, 2 pontos, só para não aprofundar, né, porque daqui a pouco também já vai chegar a próxima dupla, né, para falar. Mas eu queria também lembrar que nós precisamos buscar conciliação, né? Afastar aquela ideia de que quando a gente fala de Estado, a gente fala de direito indisponível, então não tem como conciliar, não tem como transacionar. A gente sabe que tem, a gente sabe, né? Nós temos leis municipais, por exemplo, que podem ser estabelecidas para fim de transação em relação ao pagamento de determinadas quantias, né? Então pode sim se transacionar. Não só o Estado transacionando, como o particular transacionando com o Estado, é claro. A conciliação é um outro elemento importante. E por fim, eu mencionaria aqui a inserção no cadastro de inadimplentes, né? Usar SPC, usar Serasa, usar o que tiver que usar para ver se a gente consegue essa maior celeridade. Mas, indiscutivelmente, o primeiro ponto que eu falei, acho que eu trouxe aqui 4 situações, né? Primeiro, limitar os ajuizamentos, protesto extrajudicial da dívida, a conciliação e também o cadastro de inadimplentes. Eu acho que de todas elas, a primeira, limitar esses ajuizamentos, é que poderia trazer, na minha humilde opinião, né, ao longo desses 25 anos de magistratura, pelo menos é o que eu tenho percebido, eu acho que a limitação desses ajuizamentos poderia trazer um resultado melhor, né, para aquilo que se busca, principalmente quando você está executando uma dívida ativa. Professor, se me permite, só mais uma dúvida. Eu até estava acompanhando aqui agora há pouco, foi até noticiado, né, a questão do julgamento pelo Supremo, a questão da apreensão de habilitação, enfim, aquelas outras medidas coercitivas. Tenho para mim, sinceramente, desde quando o STJ julgou isso já tem um certo tempo, que algumas medidas tais como apreensão de passaporte, suspensão de CNH, participação em concurso, me parecem algumas medidas assim absolutamente irrazoáveis. Mas, aproveitando a oportunidade, como que o senhor enxerga isso daí, a aplicação de tais medidas? Perfeito, doutor Gerardo. Eu certa feita, num evento que eu estava participando, uma semana jurídica, se eu não estiver enganado, um aluno me fez a seguinte pergunta, doutor Gerardo. Ele falou assim: doutor, quantas vezes o senhor já determinou a apreensão de passaporte, apreensão de CNH? Aí eu falei assim: você quer que eu responda a verdade ou aquilo que eu gostaria de ter feito? E aí eu falei: eu vou responder a verdade. Eu decretei uma única vez. Por que eu digo isso, doutor Gerardo? Eu penso que nós precisamos fazer um esgotamento mesmo típico, né? Típico não, perdão, pleno, esgotamento pleno das medidas executivas típicas. Esse é um ponto de partida, eu não abro mão disso, pelo menos no meu dia a dia. Mas eu também não posso fechar os olhos para o 139, inciso 4. Se o legislador colocou ali, é porque ele percebeu esse gargalo na execução, queridos amigos. Se ele percebeu esse gargalo, claro, o legislador, o que ele faz? Ele não age. A gente sabe disso, né, doutor Gerardo? Ele só reage. O legislador não age, ele reage. Ele espera acontecer para aí sim ele poder modificar o ordenamento e ver se a gente encontra uma medida um pouquinho mais severa. Eu sei que tem muita gente que é contrário à aplicação do 139.4, mas eu gostaria de dizer que eu penso que sim é uma medida efetiva, mas eu preciso primeiro esgotar tudo que eu tenho que esgotar, doutor Gerardo. Olha, o STJ falou o quê? Tem que ter contraditório, a decisão tem que ser fundamentada adequadamente. Ora, nada mais justo, né? Obviamente que o juiz vai ter que fundamentar corretamente na hora que ele for determinar uma medida executiva atípica. Tem que esgotar as medidas executivas típicas
E o último ponto é justamente aqueles indícios suficientes de patrimônio do devedor, que aí é uma questão que vai ficar naquela zona cinzenta do que o colega muito bem mencionou, doutor Gerardo, de razoabilidade, de proporcionalidade. Será que é interessante a gente, sei lá, determinar alguma medida judicial até para descobrir esses indícios, que não são provas concretas, não são indícios suficientes de patrimônio? Será que a gente está dentro da ideia de razoabilidade, de proporcionalidade? Eu, honestamente, eu tenho minhas dúvidas. Então, nós estamos ainda, sem sombra de dúvidas, esperando o Supremo se manifestar sobre a constitucionalidade. Se eu não estiver enganado, estava pautado o exame dessa inconstitucionalidade ou constitucionalidade agora em fevereiro para o Supremo, não tenho certeza, mas eu acho que era mesmo. Nós estamos aguardando para que a gente possa depois até aplicar com maior efetividade. Mas eu me recordo, doutor Gerardo, só para colocar um ponto final, até pela questão do tempo, se eu não me engano, foi o primeiro caso no Brasil, foi uma juíza, se eu não estiver enganada, do Tribunal de Justiça de São Paulo, se eu não estiver enganado, que determinou a busca e apreensão de um passaporte, a CNH e bloqueio de cartão de crédito de um devedor, de um processo de execução que já tramitava há não sei quantos anos, que já não se encontrava mais nada, e ela determinou isso logo após o nosso CPC 2015 entrar em vigência. Ele entra em vigência em março de 2016, e se eu não me engano foi em junho, se eu não me engano foi não tenho certeza se foi em junho ou em julho. Foi assim, uma explosão, porque até então ninguém tinha aplicado de forma efetiva o 139.4. O que é que acontece, gente? O advogado do devedor, no dia seguinte em que foi determinada a apreensão do passaporte, impetra um HC, impetrou um habeas corpus dizendo assim, olha, o direito de ir e vir do meu cliente está sendo cerceado, quer dizer, dever pode. Dever pode, mas espera aí, o direito de ir e vir do meu cliente está sendo cerceado. Amigos, eu estou tentando me colocar dos dois lados, tá? Eu advoguei durante um bom tempo antes de ingressar na magistratura, tenho muito orgulho da advocacia. Minha esposa é uma brilhante advogada, eu convivo no meu meio, né? Meu sogro é advogado, foi juiz, hoje é advogado. Ou seja, eu lido com isso no meu dia a dia, mas eu tenho que olhar os dois lados. Eu não posso só simplesmente falar, nossa, o direito fundamental de ir e vir do devedor, e o direito de cumprir, o dever de cumprir a obrigação que ele assumiu. Como é que fica o credor? A gente vai olhar para o credor com que olhos? Então, doutor Gerardo, tentar trabalhar essa zona cinzenta entre razoabilidade, proporcionalidade e os requisitos que o aqui, pronto, já desmutaram. Alguém me mutou sem querer. Mas, enfim, tentar equilibrar isso, né, para que a gente tenha um resultado mais efetivo. Mas eu não abriria a mão, doutor Gerardo, de forma alguma, hoje, de eventualmente aplicar o 139.4. Já apliquei ele uma vez, sim, deu resultado. Aqui na minha comarca, aqui em sede de juizados especiais, deu resultado. Só teve um problema. Aqui eu vou contar só para arrematar, queridos amigos. Olhem que interessante. A gente determina a apreensão do passaporte do devedor, o passaporte é apreendido. No dia seguinte, o advogado do devedor me procura no meu gabinete, eu trabalho com o meu gabinete de portas abertas, não fecho. Quem quiser, passa lá, conversa, a gente está ali, eu tenho meu assessor e tal. E ele falou assim, doutor, o senhor determinou a apreensão do passaporte do meu cliente, eu queria liberá-lo. Eu falei, ótimo, como é que o senhor quer que eu libere? Ele falou assim, eu vou procurar a parte credora e fazer um acordo. Se eu fizer um acordo com ele, o senhor libera? Eu falei, claro, se o credor concordar. E o que acontece? Esse advogado do devedor procura o advogado do credor, ele celebra, se eu não me engano, era algo em torno, perto de uns 40 mil reais, o débito. Foi dividido em 10 vezes. 10 vezes. O acordo era para pagamento em 10 vezes. 10 de 3 e pouquinho, quase 4 mil reais. O acordo veio para eu homologar e lá estava escrito que a primeira parcela estava sendo paga naquele ato e que as outras 9 seriam pagas nos meses subsequentes, no dia tal. Na hora que eu olhei, eu falei assim, bom, se o credor está concordando é porque ele acha que a parte devedora vai pagar o restante, né? Lê do engano. E o que é que aconteceu? Ele pagou só a primeira, o acordo foi homologado, o cidadão, o devedor, mudou-se para Portugal. Até hoje, o credor está a ver navios em relação ao restante, porque, com certeza, o devedor não volta mais de Portugal. Aliás, era uma pessoa conhecida aqui na cidade e tudo mais. É isso. Só para exemplificar, doutor Gerardo. Peço desculpas até ao senhor, ao Pedro, enfim, a todos por ter me alongado. Tá bom, gente? Doutor, satisfação. Olha, mais uma vez, uma satisfação ouvi-lo. Muito obrigado pela palestra, enfim, pelos esclarecimentos. Devolvo a palavra para o Pedro, para o Leonardo. Obrigado.
Oi, pessoal. Então, obrigado, doutor Maurício, obrigado, doutor Gerardo. Estão abertas as portas aí da Promate para você, Maurício, quando quiser, você sabe disso, e para o doutor Gerardo também. Espero que a gente se encontre em breve aqui pela Promate. Eu te encontro com certeza em Vitória, né? Acho que é março, né? A gente vai dar aula junto lá. Então, obrigado de novo para todo mundo que está acompanhando. A gente vai dar uns 5, 6 minutos, 7 minutos de intervalo, até o doutor Luiz Vale se organizar, e aí a gente retoma daqui lá para 19h25, mais ou menos. Tá bom? 19h25, horário de Cuiabá. Leonardo, eu queria só me despedir também, amigo, se você permitir só um minutinho, agradecer, eu vi alguns comentários aqui no chat, né, da Patrícia Enes também, da Paula, do Ronaldo Pedro, Larissa, Alexandre, muito obrigado de coração, agradecer ao doutor Gerardo pela excelente intervenção, Pedro, pelo carinho, nota 1000 sempre, Pedro é um querido amigo, e Léo, você é um irmão que a vida me deu, você sabe disso, eu já te falei isso, um beijo grande aí para você, um beijo para todos, fiquem com Deus, meus amigos, e até uma próxima oportunidade. Inclusive, vamos acabar com o intervalo, porque o professor Luiz Vale já chegou. Então, o Luiz está aí já, viu, Maurício? Pronto. Luiz é outro irmão, viu? Luiz é outro irmão. Luiz, um abraço forte, meu querido amigo. Muita saudade de você, viu? Abraço, meu amigo. Uma honra te ver. Espero te encontrar em breve, pessoalmente, você e Léo. Pois não, se Deus quiser. Aqui, né? Um abraço para todo mundo. Valeu, então, gente. Vamos lá, obrigado. Valeu, Maurício. Valeu, um grande abraço. Fiquem com Deus.